Bem-vindos à minha crise de meia-idade. Eu já engasguei, eu tô falando há 5 minutos e eu já tô rouca. Esse é mais um Diário Velho. Ué, não é o primeiro? Ah, é que o primeiro, né, é o último que você deve escutar. Por isso que ele chama... Eu não começaria por esse. Pelo menos você deveria escutar esse por último, é o que eu faço quando não é um podcast de história. Porque no primeiro, a dicção deve estar péssima, o ritmo deve estar péssimo. Minha voz de criança, isso vai continuar assim. Esse é o podcast Diário Velho. Eu ouço podcasts obsessivamente durante o dia inteiro, enquanto eu trabalho. O que eu faço não interessa. Eu ouço Noia, Wanda, o Fofoca, o Elegância, o Joguei, o Picolé. Só os chegados aqui, os apelidos. Bom, eu sou meio obcecada com coisa velha. Eu tenho diários, agendas, cadernos. Diário de sonho, blog, fotolog, testemunho de Orkut. Conversa velha de MSN guardada no Gmail. Você não sabe a profundidade dos círculos do inferno que eu tenho guardado. Porque eu converso comigo mesma. Quando eu for ler a coisa do blog, vai ser tipo assim... Post de fevereiro de 2006. Aí, acho que quando eu tava em 2008, 2009, eu resolvi que já tinha passado muito tempo. E aí eu comecei a comentar meus próprios posts. Eu chegava, tipo, 8 de fevereiro de 2008, eu falava, vou ver o que eu tava fazendo em 2006, como se tivesse passado muito tempo. Aí eu ia, lia, aí se eu tivesse algum comentário pra fazer, tipo, olha, você já esqueceu esse boy aqui, graças a Deus. Eu comecei a deixar recados pra mim mesma. E acho que em 2014 eu recomentei as coisas. Então, quando eu for ler o meu blog aqui, eu vou recomentar de 2025. E você que tá aqui ouvindo, você sabe que você vai estar aqui em algum lugar. Você foi sequestrado e obrigado a me escutar se você for Ana Paula ou minha amiga Wagner, que é a minha Luísa, que está no Canadá. O Wagner vai escutar com certeza, porque ele é doido pra eu mandar áudio pra ele. Eu nunca mando áudio. Esse é o tamanho da vitória, que é eu gravar um podcast. Eu mandava só áudio pra minha avó. Que tinha 96 anos e ela não enxergava o celular. Mas aí acho que, sei lá, né? Eu fiz 40 anos, entrei numa crise de meia-idade e resolvi que eu precisava reler as minhas coisas. Tô começando a falar mais baixo. Que bizarro, tô vendo a linhazinha aqui. Ai, meu Deus. Eu quero ver gravando. Cadê a linha? Inferno. Tá, enfim. Mas, pra quem tá chegando agora, se você quer ouvir coisas sobre os anos 90, anos 2000, eu vou deixar algumas informações básicas aqui. 40 anos de idade. Nasci em 20 de julho de 1984, que é o dia que o homem pisou na Lua, no ano de 1969, 15 anos antes. Também é aniversário de Gisele Bündchen. E da irmã gêmea dela. Eu sou do signo de Câncer, com ascendente em Leão, Vênus e Mercúrio em Leão, Lua em Áries e Marte em Escorpião. Socorro, pra quem entendeu, né? Bom, acho que é isso que você precisa saber pra entender o podcast. O resto vai surgindo aqui, né? O que precisar aparecer vai boiar nessa podridão aqui. E o que será que eu vou ler hoje? Eu não sei o que eu vou ler hoje. Eu não li. Parece, né? Eu escrevi esse roteiro. Tem vezes que parece que eu tô lendo, porque eu tô mesmo. Mas eu acho que eu queria fazer react. Então eu fui muito assim. Eu devia, no primeiro, eu devia ter feito um roteiro com o que eu vou ler. Mas eu juro por Deus que eu trouxe... Inclusive... Eu tava setada já pra gravar e eu não tinha pego o caderno ainda. Só faltava isso, né? O que eu vou ler. O que é um diário velho, na verdade. Então eu só peguei um caderno antigo, que eu acho que ele começa em 2001, vai até 2006, se eu não me engano. E na capa dele tem ninguém menos do que Russell Crowe. Russell Crowe. Galã, novíssimo, em cima de um mosaico de recortes azuis. Aproveitando também pra falar que tem no Instagram, podcast Diário Velho, tudo junto. Vai ter as fotos pra você entender o que é um caderno com a capa do Russell Crowe, de um recorte. Eu não conseguia deixar nada sem capa. Eu guardei até meu fichário da escola, só a carcaça dele, porque eu amava o jeito que ele tá. Olha, eu tô começando a falar baixo de novo. Quando eu fazia o programa de rádio, me falavam assim, você chega aqui e parece que tá falando baixo de novo. Presta atenção. Não tem 1000 palavras no mundo que explique a imagem dessa capa do Russell Crowe. Vocês vão ter que ver no Instagram. Já aproveita, já me segue. E agora sim, o roteiro acabou. O roteiro escrito acabou. Eu não sei o que eu vou fazer. Tipo, agora, 1, 2, 3 e puf, acabou o roteiro. Então eu estou abrindo o caderno do Russell Crowe. Já encontro aqui uma fotinho de neoprint com os amigos da escola. Neoprint era uma máquina grande, assim, tamanho de gente, que tinha em shopping, que você tirava a foto e ela imprimia em adesivos tão ruins de resolução, tão pequenos, que eu não consigo entender a razão disso aqui. É uma foto péssima e pequena, não serve de retrato, é do tamanho de uma unha de dedão, assim. Já tô fazendo um react aqui. Meu, o que é isso daqui que tá escrito? Eu anotei o aniversário das pessoas, é isso? Acho que eu conhecia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pessoas no mundo. Do meu caderno, eu tinha 8 amigos no mundo e eu anotei o aniversário deles aqui pra eu guardar, né? 8 pessoas no mundo.
Aí eu notei, o que é isso aqui? Uns 200. Será que é documento? Melhor eu não ler, né? Se for documento. Ai, será que eu tô falando mais baixo? Deixa eu ver. É porque agora eu tô com a cara no nossa, o cheiro do... Não, para tudo. Eu anotei... Isso aqui na contracapa do caderno, tá? Eu nem abri o caderno ainda. Eu anotei, debaixo do neoprint tem a... letra do refrão de Ragatanga. Tá escrito aqui, a sererê. Eu não vou falar porque você sabe qual é, mas eu anotei. E por isso que eu sei cantar, porque eu fazia um negócio, eu pegava partes rápidas ou difíceis da música e eu ficava escrevendo na mão. Já tinha impressora, tá? Nessa época, internet, mas eu escrevia na mão pra aprender a cantar umas partes difíceis de música. E essa aqui era tão importante que eu botei na contracapa, pra você ver. E aí tem do nada, assim, no fim, ainda na contracapa, um recorte que eu colei de um anúncio de pilha Duracell. Olha que negócio, hein? Senhor dos Anéis. Se você comprar uma pilha Duracell, mas a revista Isto É, assinar a revista Isto É, você ganha os livros do Senhor dos Anéis. Eu juro por Deus, compre Duracell, assine Isto É e leve grátis o Senhor dos Anéis. E é isso. Aí eu tenho aqui, tem aquele plástico que dá pra guardar coisa. Eu tenho uma coisa aqui que eu fazia muito, que era guardar tirinha de jornal. E eu recortava várias. Então eu tenho aqui um Garfield, deve ter um Glauco. Lia Garfield no jornal era uma coisa religiosa, assim, como se fosse o horóscopo. Tem o Níquel Náusea, olha só. Deve ter um Angeli aqui. E o Snoopy era no Estadão, eu só tinha a Folha tinha o Garfield. É isso. Eu tenho quadrinhos recortados aqui, estão guardadinhos. Na verdade, eu já passei por esse caderno algumas vezes na vida. Eu tirei muita coisa daqui, porque isso ia enchendo de coisa, a agenda ia ficando 90 graus, assim. E eu já passei por essas coisas. Depois de algumas mudanças, eu fui tirando muito recorte de jornal, inútil, assim. Muito. E ingresso de cinema que já não tem tinta mais. E tem um desenho, uma coisa também que fazia muito nos anos 90, que era desenhar em papel vegetal pra você copiar. Eu desenhei em cima de um gibi do Asterix. Tem aqui o Asterix e o Obelix, naquela desenho de trás do gibi, que era igual em todos. Enfim, agora eu vou começar a ler o meu caderno. No ano do Senhor, de 2001, dia 25 de outubro, a primeira coisa que eu escrevi no caderno. Caramba, que caderno enorme. Talvez eu só acabe ele em 2005. Previsão, sim, do nada, né? Ah, sim, o famoso dia 25. O dia das 300 provas. Eu tava onde eu tava, né? Eu tava na escola ainda, no meu último ano, no terceiro colegial, em 25 de outubro de 2001. E sim, eu tava na escola quando aconteceu o negócio das Torres Gêmeas, sim. Foi 2 dias depois da viagem de formatura. E aí, mas isso aqui já tá em outubro. Onde será que eu escrevia antes nesse caso? Será que é nos diários que eu precisava achar a chave? Que eu queria ver o resto do meu colegial, na verdade. Mas esse dia aqui, ó, foi o dia das 300 provas. Mano, eu tô com medo. Eu tô com medo porque eu tô lendo e eu vou baixar alguma coisa aqui que eu vou ler que eu não quero. Ai, meu Deus. Por isso que dá pra fazer react, né? Não, mas eu tô aberto. Se o react não der certo, que é uma merda, eu vou começar a roteirizar as coisas e vou dar uma segurada no react. Tá. Respira fundo. Ah, sim, o famoso dia 25. O dia das 300 provas. Estamos tentando lembrar as primeiras aulas do colegial. Faz tempo. Uma informação importante eu adorava a escola. Meus amigos detestavam a escola. Eu não passava cola, eu era insuportável. Eu ainda sou insuportável. Eu não posso ver alguém falando de escola que eu fico assim. Ah, eu adorava a minha escola. Eu sou insuportável. Aí, não vai acontecer com... Ah, tá, entendi. Eu falei aqui que a gente estava tentando lembrar das primeiras aulas porque não tinha registro, mas então eu resolvi anotar o que aconteceu nas últimas aulas para não precisar tentar lembrar depois, porque é muito importante eu saber o que aconteceu, por exemplo, na última aula de atualidades. Foi aquele rolo de uma menina com o professor. Ela deu um show de graça, mas ele não se abala com essas coisas. E ainda chamou ela de Lembrei disso aqui. A menina tretava tanto com o professor que ele chamou a menina de Mônica. Mônica. Turma da Mônica. Chamou a menina de Mônica, quase falei o nome dela aqui. As duas fulanas, eu não vou... React é difícil não falar o nome, né? As duas fulanas ficaram olhando para o... Ah, não, isso aqui eu não vou falar, não. Então é isso. Na última aula de atualidades, ninguém tava nem pra nada e uma menina ainda tava se importando o suficiente pra arranjar treta com o professor de atualidades.
Só de ter aula de atualidade, você já vê, né, que a escola é bem burguesa, assim, que ninguém lia jornal, né? Precisa ter uma aula de atualidades. Inclusive, foi na aula de atualidades que aconteceu o 11 de setembro. Estava descendo a escada da educação física para aula de atualidades e no corredor estava acontecendo um burburinho de... Não tinha celular, gente, tá? O burburinho era assim, estavam pegando a TV que a gente usava para ver fita VHS de coisa didática e estavam tentando ligar... como é que eu vou explicar isso? Se você pegar... A TV da escola não tinha canal, porque não era pra gente assistir, era pra colocar fita de coisa que tinha aula. Filme, sei lá. Então não tinha canal, porque a antena não estava ligada. Então você tinha que pegar uma lapiseira daquelas de ferro e enfiar no buraco da televisão, onde estava escrito antena, que aí talvez você conseguia pegar um canal ou outro bem mal, assim. E aí, obviamente, depois a TV já ia ser levada embora. Ninguém assistia nada, assim, mas sabia-se disso. E aí o pessoal, tipo, os professores queriam ver o que estava acontecendo em Nova York. E eu lembro da TV passando, assim, galera tentando ligar. Eu achava que era bomba. E achei super normal, assim, é mais uma bomba nos Estados Unidos, né? Tipo assim, eu não vi esse negócio de... eu vi o segundo avião ao vivo, eu não vi nada disso ao vivo. Não tinha como, não tinha celular, a antena não era suficiente, o que a gente conseguiu pegar não estava transmitindo. Mas era na aula de atualidades, olha só. Primeiro episódio, o 11 de setembro. Light, super light. E aí no dia 11 de setembro... Teve uma treta da classe com uma professora que era muito chata, que eu desacreditei. Foi a professora que mais me deu aula na escola, da 5ª série até o 3º colegial. A única que pegou todos esses anos era a professora mais chata, da matéria mais chata, que era geografia. Posso falar isso aqui? Posso, né? Tipo assim, eu tô com medo de me comprometer com um negócio que aconteceu literalmente há 24 anos atrás. A gente fez a professora chorar. Porque ninguém queria prestar atenção em mais nada. Final do 3º colegial, ninguém queria fazer nada. E a professora chorou. E aí... depois isso foi antes do dia, e no fim do dia teve esse negócio que eu falei da educação física, que a gente saiu, aí estavam tentando ligar a TV, e aí como ninguém sabia o que tinha acontecido e achavam que era uma bomba, uma coisa normal, como se bomba fosse normal. E aí ninguém queria ter aula, as pessoas estavam usando um negócio como desculpa pra saber, ninguém estava preocupado de verdade, as pessoas não queriam ter aula, era a última aula, era 11 e pouco da manhã aqui. Pode conferir numa notícia que é esse horário mesmo, 10, 11 da manhã. E eu achando um absurdo as pessoas não quererem ter aula por uma coisa que elas não sabiam o que estava acontecendo. Então eu fiquei lá. Eu fazia muito isso. Eu ia em véspera de feriado, eu estava lá assistindo aula. Eu sentava na frente. Eu era insuportável. E aí foi isso. Quando eu cheguei em casa, que eu fui ver em jornal. Eu lembro de ficar vendo o dia inteiro coisa do 11 de setembro num canal, assim. Mas eu não cheguei a ver nada ao vivo, porque não dava. Eu vou reforçar pela 8ª vez. Não tinha celular. E quem tinha celular, só dava pra ligar o celular e mandar mensagem de texto, talvez. Não estou certo se o celular mandava mensagem de texto, mas eu tava longe da gente sonhar que poderia ter internet. E aí é isso. E aí o professor, não é nesse dia, mas esse professor, chamou uma menina de Mônica. O que a gente acha disso, né? Enfim. Hoje é dia da prova. Mano, o dia da prova. Essa aula era Ciências Naturais. Ai, Jesus. E aí teve a última aula, que foi aula, e depois da última aula teve a última prova, que aí o professor só dava a prova, né? E eu muito mal, eu adorava esse professor. E aí o professor tava lá de boaço, assim, e ele perguntava... Não volto mais aqui, né? Tipo assim, só querendo conferir o horário dele, e eu escutava isso, me dava uma dor. Não, e nem me fale. Nem dava pra olhar pra ele direito, eu escrevi exatamente isso. Nossa, se você não entendeu o meu drama nesse parágrafo aqui, você não vai entender o quanto eu era insuportável. Que mais? Última aula de química. Todo mundo faltou no cursinho pra ficar na primeira aula da tarde. Tinha umas pessoas que faziam um cursinho já, junto com o 3º, e elas faltavam já na aula. Já dava uma várzea em outubro do 3º colegial. Não pra mim, porque eu tava muito triste, eu gostava muito da minha escola. E aí as pessoas gostavam tanto da aula de química que quando foi a última aula... Meu Deus, a última aula era em 25 de outubro, a aula não acaba tipo em dezembro. Enfim, as pessoas não foram no cursinho pra pegar a última aula de química. Não sei se você tá pensando que drogas que deram pra gente, que todo mundo amava a aula de química, não era por causa da química, não, tá? Todo mundo gostava do professor. Aí tinha uma menina que eu detestava, a Mônica, a menina que o outro professor chamou de Mônica, detestava o professor de atualidades, mas pelo de química ela tá chorando. Olha só.
Desagou antes de começar a aula. E ainda fizemos 3 exercícios na aula. Filho da puta. A gente tá chorando pelo professor, ele tem a pachorra de dar 3 exercícios ainda. Acho que o professor tava querendo morrer, assim, com um monte de gente chorando. E aí ele disse assim, o pior foi ele tentando consertar o clima e falava... Acaba aqui. Era pra gente dar risada, tá? Ou melhor, não, vocês ainda vão fazer prova. Acho que o professor devia estar querendo morrer, assim, de ver um monte de gente chorando, Mas as pessoas realmente gostavam desse professor. E ele era tipo aquele que escolhia pro melhor professor do ano, assim. Na última aula de Química 2. Cheguei na escola chorando. Gente, eu cheguei na escola chorando. Para. E porque era muito isso mesmo. Subi de elevador com a mulher do corredor e ela achou que alguém tinha me batido na rua. Ai, meu Deus, porque eu tava chorando. Eu cheguei na escola, a aula começava às 7h15 da manhã, eu já estava chorando, porque ia acabar a aula de química. E me chamou de chorona. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Não vamos ignorar o elefante branco. E aí eu escrevi. Pois é, de câncer. Nessa época só existia o signo. Ninguém tava nem aí pra lua, ascendente, nos anos 90. Ninguém sabia o que era isso. Mas falava. Tinha uma professora que fazia aniversário no mesmo dia que eu. E a gente falava que a gente chorava muito. Tinha isso. Gente, a minha amiga Ana Paula deve estar, assim, horrorizada de eu chorando. Minha amiga Ana Paula, minha melhor amiga, tá? A gente conheceu ela na 8ª série. A gente ficou amiga no primeiro colegial. E a gente é muito amiga, igual até hoje. E ela odiava a escola. E ela deve estar odiando esse episódio, porque acho que ela não chorou em nenhum desses momentos, tá? Ela era os 99% dos alunos que estavam achando o máximo a escola acabar. E a gente, mesmo assim, a gente é a melhor amiga, tá? A gente superou isso, a gente superou o fato de eu não passar cola, porque eu era muito CDF, a gente superou. Faz 25 anos que a escola acabou, tá tudo bem entre a gente, tá? A gente é isso, né? Ah, não, é isso mesmo, porque o próximo já é dia 3 de novembro, mas eu já fiz todas as provas, tinha o que pra fazer em novembro? Ai, não, eu comecei a escrever em inglês. Ai, meu Deus. Na quarta-feira foi nosso último dia de aula. Nossa, no começo de novembro? Que tristeza, eu achei que a aula ia até o final de novembro. Nossa. Então, eu falei mal da professora de geografia, né? Meio que tá escrito aqui que era pra gente fazer prova na última aula, mas ela deu um sermão na classe, mas aí não deu pra fazer prova. Ó, meu... Um dos meus pesadelos recorrentes é ter prova na escola. Eu tenho aqueles apps que você marca o humor. E eu tenho na parte de sonhos recorrentes, eu tenho, juro por Deus, acho que uns 30 itens de coisas recorrentes que eu combino, né? Porque às vezes pode ser, tem por exemplo, piscina. Eu sonho muito com piscina. Às vezes pode ser piscina e escola junto. Então eu faço combinações entre as coisas. Tem tipo, um pra minha irmã, um pro meu pai, um pra minha mãe, um pra morte, sabe? Combino vários itens. E aí tem escola, prova. E uma das provas que eu mais sonho é a de geografia. E aí a professora, não sei como, em vez de fazer prova antes da prova ou depois da prova, ela deu um sermão. Falando que a nossa classe era ruim, muito reclamona, sem líder e muito cheia de panelinha. Líder? Que líder com a classe dele? Você acha que eu ia seguir um líder se tivesse um líder na minha classe? Ainda bem que não tinha, porque eu ia ser contra. Certamente. Ai, eu não quero parar de ler. Eu já tô no dia 3 de novembro aqui. E eu tô lendo. Eu escrevi em inglês, porque metida pouco, né? Ai, vamos ver. Saí da escola mais cedo do que o quê? Que eu não sei. Eu ainda fui no shopping comprar um último cartão, eu dei cartão pra vários professores. E ainda faltou esse aqui. Gente, eu amava cartão. Eu tenho todos os cartões que a Ana Paula me deu. Eu amava um cartão e eu pegava aquele cartão enorme e eu escrevia nele inteiro do lado de dentro. E era sempre do Garfield, sempre porque era engraçadinho, tinha uma piadinha. Eu amava Garfield, né? E eu acho que a piadinha do cartão compensava o fato de que eu escrevia nele inteiro, descascando o meu coração, assim, qualquer cartão pra qualquer pessoa. E eu até achei estranho quando eu parei de fazer isso na vida, assim, porque era um lance que era meu, assim. E eu certamente mandei cartão pra todos os professores que eu queria, menos da geografia, e eu devo ter escrito muito neles. E ainda fazia eles verem na minha frente. Juro por Deus, eu fazia isso mesmo. Eu dava o cartão e ainda ficava olhando pra cara, assim, pra ver se a pessoa me amava, sabe? A Ana Paula deve estar rindo muito, porque era assim mesmo, porque ela deve estar pensando. Eu falei, Jesus, a vergonha. Como é que a Ana Paula conseguia ser amiga de alguém tão otária assim? Ó, comprei cartão, chocolate, chiclete, água, suco, uma maçã e fui na casa da minha amiga Ana Paula. A gente passou uma noite muito estranha comendo McDonald's e chiclete de morango. Sabe que tem uma coisa que eu fico noiada?
de noias do É Noia Minha, que a minha caligrafia, ela muda muito. Eu fico com medo que um dia alguém vai analisar minha caligrafia. Se eu cometer um crime... Vai falar que eu não sou uma pessoa normal, porque eu não tenho a mesma caligrafia. Não é tipo, ela puxa os as, corta os t's. Eu mudo muito minha caligrafia. Eu, tipo, a pessoa vai achar que eu sou doida, o analista do FBI que vai analisar minha caligrafia quando eu cometer um crime muito sério, sabe? E eu tô falando, nossa, que letra bonita. Aí, assim, é bonita, é feia. Aí eu escrevo umas letras de forma, umas letras de mão. Deve ter uma personalidade pra isso também, né? Eu sei que noite é essa, amiga. É aquela noite que a sua mãe comprou um saco de cheeseburger pra gente no McDonald's. O chiclete de morango eu não sabia, mas é aquela noite que a gente ficou na sua casa contando coisa, com lanterna. Era muito assim. Não, vocês fazem isso ainda? Pessoas de 15 anos, vocês ficam no escuro com lanterna do celular contando coisas? Ou ficam só no celular mesmo? A gente fazia muito isso. Inclusive, já vou deixar registrado aqui no primeiro que a gente assistiu Bruxa de Blair no cinema, morri de medo. E aí eu fiquei esperando sair em fita VHS, porque eu queria entender o final. E não tinha como no cinema. E a gente alugou a fita naquela cena final ali. Posso falar? Caducou, né? O cara tá de pé. Bom, você não viu, você não vai entender. O cara tá de pé, a gente punha no slow do VHS. E o VHS só saía 6 meses depois que o filme saía de cartaz pra entender o que tinha acontecido naquela cena. E não dava pra ver, e não dá pra ver até hoje, porque é uma coisa meio doida. Mas assim, slow era um negócio de um videocassete muito evoluído. O meu não tinha slow, eu tinha na casa da minha amiga. Amiga, você lembra dessa noite? Se você lembrar do saco de cheeseburger que sua mãe comprou, pra mim já tá ótimo. Estavam 3 pessoas e um cachorro na cama. E você sabe que cachorro é, né, amiga? Era a Luna. A pequena Luna. Que era uma Akita. E aí eu dormi de 1h38 da manhã até 2h53 da manhã. Quando eu ganhei uma visita da fada do dente. Meu Deus, o que será que eu quero dizer com isso? Acordamos às 5 pra fazer a maquiagem. Ai, amiga, é o dia da maquiagem, que a gente foi de peruca. Tem um sticker no meu WhatsApp. A gente tá tudo maquiado com umas perucas coloridas, que era o dia que você ia vestido de alguma coisa na escola, que era o último dia de verdade, assim. E eu tô com uma cara de cu, e aí eu tenho um sticker, deu de peruca roxa, brilhante, cara de cu toda maquiada, escrito embaixo, minha vida acabou, porque era o último dia de aula da escola. E tá no meu WhatsApp, e a minha amiga tem esse... Porque tudo tipo, as coisas que eu sinto quando a minha vida acabou, umas coisas assim, tipo, acabou a escola, minha vida acabou, sabe? Quando eu fico triste, minha vida acabou. Não importa que eu esteja de maquiagem, peruca brilhante, minha cara de cu é indisfarçável. A gente acordou às 5 da manhã pra fazer a maquiagem, foi pra escola pra comer café da manhã e foi muito ruim. Aí nesse dia que eu comprei aquele último cartão, eu dei o cartão pro professor e fiz ele ler na minha frente. Mas eu olhei pra baixo, porque eu tava meio receosa nesse. Ele leu super rápido. Ai, meu Deus, eu devo ter odiado. Ele leu rápido. Me deu um abraço. Ai, que lindo. Fiquei surpreendida, acho que eu não tava esperando. Não, eu tava assim, eu terminei falando. Eu fiquei surpresa, mesmo tendo esperado um abraço. Ai, gente, eu vou parar por aqui, porque tá um inferno ler isso aqui em inglês. E ruim ainda. Ai, pelo amor de Deus, eu preciso ter voltado a escrever em português em algum momento. Eu não acredito que eu fiz isso. Se alguém quiser saber mais sobre meu último dia de aula da escola, em novembro de 2001, eu posso dar uma continuidade nisso aqui, mas eu vou ter que fazer um roteiro, porque tá osso ler em inglês e ruim e a mão, e eu tentando não falar algumas coisas, que eu tenho vergonha, gente, tem coisa, eu juro pra você, eu posso falar aqui quanto eu chorei, mas tem coisa que tá escrito ali que eu tenho vergonha de falar. E será que deu certo o podcast? Será que vai ter quórum? Poxa, esse caderno vai até 2006. Eu era criança na escola. Em 2006 já tinha tido 2 namorados. Tem um conteúdo aí. Dá pra ver eu desabrochando. Que horror. Mas é isso. Esse é o primeiro teste. É tipo um piloto. Eu não fiz roteiro pra ler o meu caderno da capa do Russell Crowe. Tem a foto do caderno lá no Instagram. Podcast Diário Velho. Eu vou continuar gravando porque vai ser legal pra mim. Até o segundo episódio.